Ciro, quando e como o TikTok viu a necessidade de apresentar para as pessoas, ajudar as pessoas, novas habilidades com vendas através da plataforma? O TikTok vem crescendo como uma plataforma ao longo dos últimos anos de uma forma muito interessante. E aí, justamente como sendo uma nova plataforma, existe essa necessidade de demonstrar como ela pode ser interessante como uma nova ferramenta de vendas, assim como são outros veículos, né? Então, o TikTok vem passando por esse processo justamente de amadurecimento e demonstrando como que isso pode ser importante, e cabe a nós esse trabalho de construir isso junto com os clientes. Tem alguma faixa etária em que você indica para os usuários de empresas usarem o TikTok como plataforma de vendas? Olha, é interessante. Muitas vezes o TikTok é associado a um público mais jovem, o que a gente chama de Gen Z, uma faixa ali entre os 20 e poucos e 35 anos. Mas a verdade é que cada vez mais, quando você olha para a demografia da plataforma dos usuários, ela se assemelha muito à demografia da população brasileira como um todo. Então é um público muito equilibrado entre homens e mulheres, com uma maioria classificada do público feminino, assim como a população brasileira, e uma distribuição cada vez muito mais uniforme ali entre diferentes faixas etárias, assim como a população brasileira, porém com uma certa predominância da população mais jovem, assim como a população brasileira também, que tem uma predominância mais jovem entre a sua população. Sensacional. Do TikTok para as outras plataformas de entretenimento, as outras redes sociais, qual o grande diferencial que o TikTok está trazendo para alavancar as vendas das pessoas aqui no Brasil? É legal primeiro perceber que o TikTok, assim como outras plataformas, é interessante considerar ele como um veículo complementar na estratégia de mídia. Nunca é legal pensar em uma plataforma única só quando a gente pensa na estratégia como um todo. E do TikTok como diferencial, acho que a gente pode entender que a gente tem um público muito engajado e muito qualificado, e isso permite que você consiga ter algum tipo de resultado mais interessante, mais significativo quando a gente fala isso. Além do mais, é importante entender que, ao se tratar de inicialmente ter um público mais jovem, quando você pensa numa construção de marca a longo prazo, é importante que a marca também esteja presente, para que daqui na frente o cara que é o Gen Z, vai ser o millennial do futuro, também vai ter aquela marca associada, porque ele tá consumindo conteúdo através daquela plataforma também. Então não é só para o imediatismo, né? O TikTok também quer fazer a fixação de marca de grandes empresas e de pequenas empresas também, né? Exato. Quando a gente pensa em conversão, a gente não pode pensar só no que a gente chama de last click, né? Quando a gente atribui ali no final a compra só no último clique, mas no processo do funil da jornada do cliente como um todo. E para isso é muito importante que a gente possa a pensar o TikTok nessa estratégia. Muito bacana, então. Ciro Paiva, qual é o seu TikTok? O meu é Ciro.paiva. Para a gente finalizar aqui, o que você pode falar para as empresas que estão nos ouvindo agora, como elas podem ter uma forma de poder alavancar a sua estratégia de venda, a sua estratégia de aparecer com o seu negócio rapidamente aqui no rádio, fora da palestra? Olha, cada vez mais produzam conteúdo que seja a cara da plataforma, que se pareça mais com conteúdo orgânico. Quando o seu conteúdo ele é confundido com os vídeos que os outros usuários postam, quando a sua publicidade ela se parece mais com um conteúdo de entretenimento, a tendência é que você tenha um engajamento maior da audiência e, portanto, consiga fazer uma conversão mais interessante. Isso é fundamental para dar certo no TikTok. Muito bem, Transamérica na cobertura oficial aqui de como acelerar suas vendas com o TikTok.